Olá pessoal, tudo bom com vocês? Hoje faremos a correção, tá, da atividade que foi enviada para vocês através de formulário, tá bom? Então prepara material, prepara caneta, lápis, borracha, seu caderno, para que você corrija e tire suas dúvidas, tá bom? Então vamos lá comigo para a nossa correção. Então pessoal, dando início aqui à nossa correção sobre média, moda e mediana, temos como primeira questão a seguinte: determinar a média, mediana e moda dos seguintes conjuntos de valores. Letra A. Os números são 2,3, 2,1, 1,5, 1,9, 3, 1,7, 1,2 e 2,1, certo? Então aqui, ó, primeiramente vou calcular a média, certo? Calculando a média, tenho que somar todos e dividir pela quantidade, né? Então vamos lá. 2,3 mais 2,1 mais 1,5 mais 1,9 mais 3 mais 1,7 mais 1,2 mais 2,1. E tudo isso vai ser dividido por quanto? Quantos números tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então tem 8 números, tá? Então tudo isso dividido por 8. Calculando aqui a soma, pessoal, a soma deu quanto aqui, ó? Vamos lá. 2,3 mais 2,1 mais 1,5 mais 1,9 mais 3 mais 1,7 mais 1,2 mais 2,1. Então a soma dá 15,8, beleza? Dividido por 8. Então aqui, ó, dividindo 15,8 por 8, que é a quantidade de números que eu tenho como média 1,975. Beleza? Então a média já foi, agora falta a moda e a mediana, certo? Vamos lá, qual vai ser a moda aqui, pessoal? A moda é o número que mais se repete, né? Então a moda, a gente observa que o número que mais se repete aqui é qual? É o 2,1, que aparece duas vezes. Então a moda é o 2,1. E a mediana? Já a mediana, a gente tem que colocar esses números em ordem crescente ou decrescente e pegar os termos centrais, né? Se for a quantidade ímpar, pega o termo central lá. Se for a quantidade par, pega os dois no meio e calcula a média. Então aqui, ó, colocando em ordem crescente vai ficar 1,2 mediana, tá? 1,2, 1,5, 1,7, 1,9, 2,1, 2,1 novamente, 2,3 e agora por último o 3, né? Então, pessoal, quantos números tem aqui, ó? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, se a quantidade de números é par, tenho que pegar os dois do meio, né, e calcular a média. Então, tiro 3 para cá, não é isso? E 3 para cá. Sobrou 2 do meio, né? 3 de um lado, 3 de outro. Sobrou 2 do meio. Quais foram os números? 1,9 e 2,1. Então, eu vou somar os dois. 1,9 mais 2,1 e divido por 2. 1,9 mais 2,1 dá 4. E 4 dividido por 2 dá 2. Então, a mediana aqui é o número 2. Beleza? Letra B. Os números são 33, 42, 36 e 35.
a média. O que eu vou fazer com a média? Eu vou somar todos e dividir pela quantidade, certo? Então 33 mais 42 mais 36 mais 35, eu vou dividir por 4, né? Beleza. Então aqui, ó, perdão, tem aqui o número 30 também. 33. Então aqui faltou somar com 33 também. Se faltou o número 33, embaixo também tem que aumentar, né? Não é mais 4 números, são 5 números. Então, somando aqui os 5 e dividindo por 5, porque eu somo todos e divido pela quantidade, né? 33 mais 42 mais 36 mais 35 mais 33. Vamos lá. Somando tudo, ó. 33 mais 42 mais 36 mais 35 mais 33. Somando tudo dá 179. Dividido por 5, que é a quantidade, né? Fica exatamente 35,8. Então aqui já é a nossa média, tá? Mediana. Perdão, moda. Qual vai ser a nossa moda? Qual é o número que mais se repete aqui? A gente observa que é o número 33, que aparece 2 vezes, certo? E a mediana, tá? Mediana agora. Vamos colocar os números em ordem crescente e depois pegamos o termo central, tá? 33 é o primeiro número. Depois, novamente 33. Depois, 35. Depois, 36. Depois, 42. Próximo passo, observar quantos números tem aqui. Se a quantidade é par ou ímpar. Então fica 1, 2, 3, 4, 5. Então são 5 números e a quantidade é ímpar. Vai ter um termo que vai sobrar, né? 2 para cá, 2 para lá. Sobrou quem? Sobrou o número 35. Então a mediana aqui é o número 35. Beleza, pessoal? Então essa é a primeira questão. Vamos lá, continuando. Segunda questão. Um estudante fez algumas provas em seu curso e obteve as notas 13, 34, 45, 26, 19, 27, 50, 63, 81, 76, 52, 86, 92 e 98. Aí pergunta, a sua nota média é, ou seja, quer apenas a média, né, pessoal? Se ele quer a média, a gente tem que somar tudo isso aqui e dividir pela quantidade de notas que tem aqui. Então eu vou somar tudo, ó, 13 mais 34 mais 45 mais 26, 19, 27, 50, 63, 81, 76, 52, 86, 92 e 98. E vou dividir por quem, pessoal? Quantas notas tem aqui? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, vou dividir tudo por 14. E assim eu vou obter a média desse estudante, tá? Então, vamos lá, somar tudo isso aí. 13 mais 34 mais 45 mais 26 mais 19 mais 27 mais 50 mais 63 mais 81 mais 76 mais 52 mais 86 mais 92 e mais 98. Tudo isso dá 762. Dividido por 14, então eu vou obter como média desse estudante 54,42. Essa é a média do estudante, tá bom?
Vamos agora para a terceira questão, certo? Vamos lá. Terceira questão informa o seguinte: calcule a média, a mediana e a moda que Jovenildo obteve nas disciplinas abaixo e aponte em qual disciplina houve melhor rendimento, certo? Vamos lá. Inglês, vamos colocar aqui, ó. Inglês. Primeira, segunda, terceira e quarta prova. E aqui são as suas notas. 6,5, 7,8, 8 e 7,1. Beleza. Próxima disciplina, português. Também foram 4 provas. Primeira, segunda, terceira e quarta prova. E as notas foram 7,5, 6,9, 7 e 8,2. Então, pessoal, primeiramente vamos calcular a média, a moda e a mediana de inglês, certo? Inglês, vamos calcular primeiramente a média. Então, para calcular a média, tenho que somar 6,5 mais 7,8 mais 8 mais 7,1. Eu vou dividir tudo por quanto? Quantas notas tenho aqui? 4. Eu vou dividir tudo por 4, tá? Então a média vai ser quem? Somando aqui 6,5 mais 7,8 mais 8 mais 7,1. Tudo isso dá 29,4. Eu vou dividir por 4, né? Dividindo por 4 resulta em 7,35. Então aqui o aproveitamento dela em inglês, a sua média nas 4 provas foi de 7,35, tá? Moda. Qual foi a nota que mais se repetiu aqui, pessoal? Observa que cada nota apareceu uma vez, né? Então se nenhuma das notas apareceu mais de uma vez, ou seja, ela se destacou em relação às demais, então quer dizer que não existe moda nessas notas aqui, tá? Só existe moda quando um número aparece mais do que os outros, tá bom? Mediana. Para a mediana, eu tenho que fazer o quê? Colocar essas notas em ordem crescente ou decrescente, pegar os termos centrais. Se a quantidade for par, como é aqui no caso, só são 4 notas, eu pego os dois centrais e calculo a média, né? Colocando em ordem crescente. 6,5, 7,1, 7,8 e 8, tá? Então, pessoal, quais são os dois termos centrais? 7,1, 7,8. Então, vou calcular aqui a média entre eles. 7,1 mais 7,8 dividido por 2. Somando 7,1 mais 7,8 resulta em 14,9, certo? E dividido por 2 resulta em 7,45, tá? Então aqui encontramos também a mediana. Então a média é 7,35, a mediana é 7,45, beleza? Isso em inglês. Agora a média dele em português. Vou somar média, soma tudo, divide pela quantidade, não é isso? Vamos lá. 7,5 mais 6,9 mais 7 mais 8,2. Tudo dividido por 4, que são 4 notas. 7,5 mais 6,9 mais 7 mais 8,2. Tudo isso resulta em 29,6, que dividido por 4 resulta em 7,4, certo? Beleza, encontramos a média. E qual vai ser a mediana, pessoal? A mediana a gente vai colocar em ordem crescente, né? E pegar os dois termos centrais, porque a quantidade é par, são 4 notas. Então, colocando aqui, ó, vai ficar em ordem crescente 7
perdão, 6,9, 7, 7,5 e 8,2, colocando em ordem crescente aqui, tá? Para calcularmos a mediana. A moda também não vai existir aqui, por quê? Porque não tem nenhum valor, ou seja, não tem nenhuma moda em que o valor dela, aparece mais do que os demais. Então, todos os valores aqui aparecem apenas uma vez. 7,5 só uma vez, o 6,9 só uma vez, assim como o 7, assim como o 8,2. Então, como nenhum deles se destaca mais que os outros, então não existe moda. Mediana, coloquei em ordem crescente. Como a quantidade é par, eu pego os dois termos centrais e calculo a média entre eles. 7 mais 7,5 dividido por 2. 7 mais 7,5 resulta em 14,5 dividido por 2. Vamos lá, 14,5 dividido por 2 fica 7,25, beleza? Então, em inglês, ele teve média de 7,35 e mediana de 7,45. E em português teve média de 7,4 e de mediana igual a 7,25, tá? Aí a pergunta final foi qual? Aponte em qual disciplina houve melhor rendimento. O melhor rendimento, obviamente, em relação à média, né, pessoal? Então, quando é que ele teve a maior média? A maior média dele foi na disciplina de português, que foi 7,4, tá? E aí em inglês foi 7,35. Então, a média de português é maior do que a média de inglês, beleza? Agora vamos para a nossa última questão, tá bom? Que é a questão de número 4. Fala o seguinte: Grinalva deseja calcular a mediana das notas que tirou em cada uma das matérias a seguir. Com base neste resultado, determine a matéria de menor rendimento obtido por Grinalva. Então vamos lá. Eu vou calcular a mediana de cada uma e vou observar que teve o menor rendimento, ou seja, que teve a menor nota, tá? Mediana, só lembrando, é colocar os números em ordem crescente, tá? Ou decrescente, tanto faz. Como a quantidade que vai ser passa, são 4 provas, a gente vai fazer o quê? Pega os dois termos centrais e calcula a média. Em história, as notas dela foram 5,4. Então, colocamos já em ordem crescente. 5,4. Depois, 7. Depois, 7,9. E depois, 8,3. Tá? Então, a mediana aqui, eu vou pegar o quê? Os dois termos centrais e calcular a média. Somando 7... mais 7,9 resulta em 14,9. Dividindo por 2, (7,45). Então, em história, a mediana foi de 7,45. Agora, em matemática, vamos colocar aqui os números da tabela já em ordem crescente, tá? A menor nota foi quanto? Foi 8,5. Depois, 9,2. Depois, 9,6. E por último, 10. Então, pego os dois termos centrais, né, como a quantidade é par, e calculo a média entre eles. Então, vai ser 9,2 mais 9,6 dividido por 2. 9,2 mais 9,6 resulta em 18,8, certo? E 18,8 dividido por 2 resulta em 9,4. Então, obviamente, a mediana dela, o desempenho dela em matemática foi melhor do que em história, tudo bem? Então aqui, pessoal, encerramos a nossa correção. Espero que tenham compreendido. Fiquem com Deus e até a próxima aula.